Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Sem gravar. No final de dezembro, ou no meio de dezembro, nós fizemos uma enquete sobre o que vocês gostariam, né, que a gente pintasse. E o que ganhou foram as flores. Então, eu tenho aqui o stencil. Esse stencil já é antigo, é stencil Opa. De lavanda, e eu estou aqui fazendo uma toalha, então é ele que nós vamos começar a fazer, tá? Começar as flores com ele, tá bom? Esse stencil é antigo, então provavelmente muitos já até devem ter esse stencil em casa, mas eu creio que ainda encontra, né? É da marca Opa, depois eu passo a referência certinho. Então, o que que eu fiz? Eu já comecei a colocar, posicionar onde eu quero as lavandas, tá? Então, eu vou colocando aqui, eu vou usar para marcar o caule, eu vou usar o verde abacate e para flor a violeta cobalto, tá bom? Então, eu vou posicionando onde eu quero, umas mais, olha, pode até sair, não tem problema que fique, aqui tá uma fita, né, para proteger, mas não tem problema que ela não fique inteira na toalha, que isso que é o que vai dar beleza. Bom, então, eu vou marcando aqui onde eu quero. Pouquinha tinta no pincel, como sempre. Olha, bem pouquinha. Aí, eu venho pouquinho porque eu estou marcando. E também eu não posso deixar que saia do stencil, né? Pra fora. Então, aí, com outro pincel, eu marco o caulezinho da lavanda. E assim eu vou, posso virar o stencil, mudar a posição dela, né? Como é só pra marcar, pouca tinta. Então, eu vou dar continuidade aqui da maneira que eu quero. Então, gente, antes de continuar, eu vou passar aqui, olha, os pincéis pituás que eu tenho, eu vou passar a referência 462, é da Condor. Então, eu tenho a numeração 00, que é o menorzinho, né, pequenininho, o 4, o 6 e o 8, tá? Pra mim, eles são suficientes. Eu tenho um outro também que eu não sei se é com cabo cor de madeira, né? Então, mas é Condor também, eu não lembro a referência dele. Então, são os que eu uso, tá bom? Agora, os de cabo amarelo varia muito. Eu tenho tigre, eu tenho Condor e geralmente, olha, eu já perdi a numeração. Então, às vezes me perguntam qual é o pincel que eu tô usando. Na verdade, ó, se já sumiu, não tem, ó, esse é tigre, 815, esse é o 12. Então, varia muito, tá? Alguns já apagaram, eu não consigo mais saber qual é. Olha. Tá? Esse aqui, ó, tigre de cerda, esse aqui é 151, número 6. Ele é arredondado, tá? Também ele serve. Eu gosto mais dos quadradinhos, ó, esse quadradinho é Condor 8, só que ele já foi aparado, tá? Então, eu já diminuí ele, aqui eu deixei ele como eu quero, bem fininho. É 456, número 8. Esse é Condor. Esse já apagou, então varia muito, tá, gente? Escolhe um pincel para alguns detalhes que seja pequeno, fininho, quadradinho. Se ele não tá quadradinho, você pode aparar com a tesoura, né? Deixar ele quadradinho e dar uma lixadinha nele. É assim que eu uso meus pincéis. Então, vamos lá, já marquei todas elas. Agora, eu vou mesmo preencher as folhas, tá? Então, eu posso usar o stencil do lado correto, quanto do outro lado. Então, eu vou colocar algumas folhinhas, olha, onde os galinhos estão maiores, assim. Porque a lavanda, ela tem um caule comprido. E as folhas ficam mais para baixo, né? Então, eu vou colocar em alguns lugares onde o caulezinho tá mais alto. Então, eu vou, olha, peguei o pincel 00 pituá e vou preenchendo, olha. Pouca tinta. Agora, eu preciso mesmo preencher, tá? Já vou deixar ele preenchido. Não coloco a folha inteira.
algumas em alguns lugares. Ó, esse daqui eu vou colocar. Então, eu vou fazer isso na minha toalha. Agora, gente, eu tô usando o pincel 00 ainda. E vamos começar a preencher aqui para dar mais volume. Ela não pode ficar assim tão fininha, né? Então, eu vou usar a cor violeta cobalto junto com a cor amora. Tá? Então, eu pego um pouquinho. Se você não for usar esse pincel, olha, ele é bem pequenininho. Aí, você use um chato, assim, que esteja macio e um pouquinho aparado. Só que você vai ter que fazer, olha, bastante movimento circular com ele, tá? Então, eu prefiro já o petuá, aquele arredondado. Então, pega um pouquinho de tinta no pincel, eu tiro o excesso. Aí, eu venho aqui, olha, do finalzinho da sépala, olha, eu dou uma contornadinha. E aí, eu começo a vir aqui pelo meio da flor, ó. Pelo meio primeiro. Com movimentos arredondados. Gastei a tinta aqui, aí eu começo a trazer pra fora, ó, só com a sujeira do pincel. No formato que elas estão, tá? Então, se elas estão saindo um pouquinho, eu posso levar mais essa tinta. Já que ela tá mais fininha, então, só fico aqui mesmo. Outra. Tiro o excesso, venho aqui onde ela começa, encosto pra não ficar separada, né? E aí, eu vou subindo, ó. Primeiro no meio, vou gastando a tinta aqui no meio, ó, vou pegando junto, olha, o amora. Preenchi, agora eu levo, ó, com a sujeirinha. Aqui eu não aperto o pincel, tá? Ele tá leve. Porque eu só quero mesmo esfumar. Tá? Então, eu vou fazer isso em todas. Sempre aqui começo no meio, ó, encosto, né, na sépala, e aí eu subo, depois eu vou esfumando para fora, ó. Procura concentrar a tinta mesmo aqui no meio, tá? Depois você sai. Por isso o pincel Pituá, ele é bom pra fazer esse efeito aqui. Ele é melhor do que o chato pra esse efeito. Vou terminar aqui e eu já volto. Agora, você vai vir novamente com o estêncil da flor que você pintou, olha. O meu tá aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Essa é a posição que ele está. Eu vou descer o estêncil, olha, abaixar o estêncil. Quando eu abaixo o estêncil, olha, ele tá assim. Quando eu abaixo o estêncil, eu já mudei a posição das pétalas, tá? Eu já desfoquei, olha. Eu desloco o estêncil, aí já não fica uma como estava por cima da outra, né? Elas vão ficar em posições diferentes. Então, eu venho com violeta cobalto, olha, agora eu venho preenchendo. Agora, eu posso usar bastante tinta assim, eu posso preencher mesmo, ó, com todo cuidado, tá? Mas bem preenchida. Eu tô vendo que eu já passei, ó. Então, lembre-se de tirar bem o excesso, tá? Coloca primeiro aqui no meio e vai levando, mas vai, olha, preenchendo bem. Passe bastante vezes o pincel, para que ela fique bem pintada. Ela tem que ficar mais forte que a outra que você pintou. A primeira. Tá? Então, vem preenchendo bem.
passando bastante o pincel. Outra coisa, quando eu abaixo o stencil, eu encosto, né, aqui, ó, a flor no caule, tá bom? É assim que vai ficar. Vamos fazer outra, ó, tá assim. Aí, eu abaixo o stencil, ó. Aí, já mudei a posição das flores, das pétalas, aí eu já posso preencher. Eu tô dando volume pra ela quando eu faço isso. Tá? Vem preenchendo devagarinho, bem preenchido, porém não com muita tinta, senão vai vazar por baixo. Tá? Então, passa bastante vezes o pincel até preencher tudo. Certo? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Tá? Eu vou terminar aqui. Enquanto seca um pouquinho as flores, nós vamos usar o verde abacate, o Siena Natural Fumê e o verde pinheiro. E nós vamos fazer o caule dela, tá? Então, você começa assim. Posiciona o stencil novamente. Deixa eu só ver se é essa que eu peguei. Vamos pra essa, então. Então, você posiciona o stencil. Você vai vir aqui no comecinho com Siena Natural Fumê. E olha, preenche. Já dei uma limpadinha no pincel, já venho com verde abacate. Olha, e continuo. Não põe força, não, na mão. Aí, com outro pincel, vem com verde pinheiro e de baixo pra cima termina de preencher. Pra que fique um pouquinho mais escura essa área de baixo, né? Aí vai trazendo. Tá bom? Vai ficar assim. Aqui é a mesma coisa, ó, encaixa onde eu já marquei. Aí, venho com Siena. Verde abacate. Se eu não quiser colocar em todos o verde pinheiro, não precisa. Ó, estou terminando mesmo com verde abacate. Aí, vai dando o quê? Vai dando nuances, né, diferentes. Para a folha, vou fazer isso em todas. Para as folhas, olha, eu vou pegar o pincel Pituá, verde abacate. E eu posso mesclar também com Siena Natural Fumê. Então, eu venho aqui com verde abacate, olha, coloco só numa parte da folha, na metade, por exemplo. Aí, com o Siena Natural, olha, eu venho aqui terminando ela. Aí, eu vou escolhendo a cor que eu quero. Tá? Aí, já nessa daqui, por exemplo, eu venho com o verde... Já venho com verde... Eu estou trocando o pincel quando eu estou usando verde pinheiro, tá? Aí, venho com verde pinheiro, começo ela aqui de baixo, olha, que aí ela já vai ficar mais escurinha. Preencho. Aí, de novo com verde abacate, que eu já tenho aqui. De cima pra baixo. Tiro o excesso. Aí, eu vou tendo tonalidades diferentes, tá bom? Então, eu vou preencher aqui. Pra fazer agora, as outras pétalas que faltam, as florzinhas, olha, vocês conseguem ver? Nós vamos usar essas que são complemento, né? Então, nós vamos usar a cor lilás e o branco, tá? Então, pincel Pituá. Então, eu
faço assim, eu venho com lilás e começo a preencher as pétalas que eu quero que saiam aqui para fora, olha, que apareçam aqui, né? Fora da onde é a própria flor. Então, eu uso essas pétalazinhas aqui, ou eu posso usar até algumas aqui da própria flor, mas essas daqui são para isso. Então, eu venho, olha, onde eu acho que precisa preencher, então, eu venho com uma delas, olha, com lilás, e eu preencho. Ó, eu começo a dar mais volume para essa flor. Tá vendo? Então, posso usar a menor, a maior, qual eu quiser. Então, sempre que eu for sair aqui por fora, eu uso a cor lilás. Isso pra preencher mesmo. Aí, essa daqui eu posso usar também, geralmente a gente usa ela aqui em cima. Tá? Então, eu vou pôr um pedacinho dela aqui também. Também faço com lilás, pra ela poder aparecer. Depois que eu preenchi todas as áreas que eu quero, que eu acho que tá faltando, eu vou começar a preencher por dentro. Aí, eu vou usar o branco, sem excesso, tá? Não pode ter excesso branco, bem pouquinho mesmo. Tiro o excesso. Quero pôr flores nela, flor aberta. Então, eu venho com a flor, posiciono onde eu quero, e com o branco sem excesso, eu preencho. O branco só vale e só vai aparecer mesmo dentro da flor, tá? Não adianta eu pintar por fora que não vai aparecer, ó. Aí, a florzinha de lado, coloco ela mais pra cima um pouquinho, flor viradinha. Mais um pouco do branco. Tá? Então, sem excesso, vou fazendo isso com todas, olha, onde eu quero. Se eu quero mais algumas pétalas aqui dentro, mais algumas... Eu acho que é brotinho, não sei se é pétala. Eu venho, olha, com branco também, faço mais algumas aqui dentro. Tá? Então, onde eu quiser, que eu acho que precisa pôr, também posso vir até com a própria da flor. Não preciso, que ela é menorzinha, não preciso nem usar essas daqui. Posso vir e preencho. Essas daqui, elas estão mais separadas, então fica mais fácil de preencher do que essas que estão juntas, né? Tá bom? Então, faço em todas. Para dar acabamento, eu vou vir com violeta cobalto, pincel filete. Aqui eu tenho branco diluído, também vou usar. Então, eu venho com ele, olha, pego, ponho aqui na tinta e venho dando, ou fazendo o miolinho das florzinhas. Nessas que estão só 3, eu faço mais aqui pra cima. Tá? E a que tá inteira, coloco no meio mesmo. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com o branco e vou dar mais um acabamento. Tá, lavo o pincel. O branco já tá diluído, pego um pouquinho só. Só um pouquinho. O que que eu vou fazer? Algumas pétalas, olha, eu posso, da florzinha, eu posso fazer um contorno, ó, contorno leve. Se você não quiser, não precisa, tá? Só pra dar um destaque nela, né?
eu comecei... Ó, essas daqui eu coloco aqui pro meio. Olha, eu venho aqui, faço assim, contrário. Eu comecei com o miolinho, agora eu não posso encostar, tem que tomar cuidado. Tá? Mas é isso, olha, encontra essas pétalas que são 3 no meio, faz um pouquinho em cima. Já na maior, você pode contornar ela. Só pra definir, se quiser, tá? Não precisa, não é obrigatório, não. Tá bom? Aproveita que você está com branco ainda no pincel e faça também, olha, nas folhinhas. Aquelas que você colocou por cima também. Pra que ela pareça melhor, ó. Tá? Nas que você quiser. Aqui ficou meio... Gente, faz tempo que eu não pinto, faz tempo mesmo. Então, a mão já não tá muito obediente. Tá bom? Então, vai fazendo nas folhinhas que você pôs por cima também. Pra encerrar, olha, eu peguei esse pincel, um 516 da Tigre, o branco puro. Peguei aqui no pincel todo, tiro aqui o excesso no paninho e, olha, eu posso iluminar a folhinha também, tá? Só um ladinho dela, pra não ficar tão escura. Olha, eu tô iluminando onde tem a curvinha. Certo? Aí, pra dar acabamento nesse pano, você não pode deixar ele assim. Então, o que que você faz? Deixa secar. Quando eu trabalho com stencil, eu não gosto de fazer o fundo antes, né? Eu gosto de fazer o fundo depois que eu pintei. Na maioria das vezes, eu faço o fundo depois. Então, eu vou vir com um pincel chato macio, ou eu venho com o próprio pituá. Escolho uma cor aqui, eu acho que eu vou colocar um verde clarinho, o erva doce, ou verde musgo claro. Vou ver um verde bem clarinho. E vou vir, olha, posso usar o clareador incolor, misturar um pouco de clareador com a tinta e viro preenchendo, ó, depois que secar, vou preenchendo. Começo aqui de baixo, né, e vou subindo, suavizando. Posso preencher toda ou começo mais daqui e vou só sumindo aqui pra cima, fica só sujeirinha do pincel aqui em cima. Ou preencher todo com verde musgo claro ou com erva doce, aí eu vou ver como eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o número do stencil, tá? A referência, que eu não lembro agora. Olha, se quiser, sobrou um espacinho, dá pra colocar a palavra lavanda, tá? Dá pra decorar também com rendinha, babadinho, nesse intervalo aqui onde sobrou, você pode decorar também. Tá, então, gente, obrigada por ter assistido até aqui esse vídeo, né? E até o próximo vídeo.